Pois não, tudo bem? Pessoal ligado no Troca de Passes, voltamos a falar aqui do Morumbis. O São Paulo venceu o Vitória por 2-0, foi a quinta vitória seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o que não acontecia com o São Paulo desde 2019, é um outro time desde a chegada do Hernan Crespo e, claro, veio a reabilitação depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil. Derrotando o Vitória chegou para o jogo de hoje com 5 rodadas sem perder no campeonato, com muitos empates, mas eram 5 rodadas sem perder. Hoje foi derrotado pelo São Paulo 2-0. Ricardinho, Sérgio Xavier me acompanharam na transmissão do Premier. A gente mostra os melhores momentos e eles conversam um pouco com a gente, mostrando na conversa como foi essa vitória do São Paulo 2-0. Ricardinho, o São Paulo fez um bom jogo, né? Bom, boa noite a todos. Prazer estar no Troca. O São Paulo fez um bom jogo. Para quem imaginava que o São Paulo iria sentir a eliminação da Copa do Brasil, se enganou. Foi um time que desde o início pressionou o Vitória, procurou diminuir os espaços, criou oportunidades. É bem verdade que o Vitória valorizou o jogo do São Paulo, a vitória do São Paulo, porque o Vitória foi um time que não ficou só se defendendo, pelo contrário, teve oportunidades, incomodou a defesa do São Paulo, foi perigoso em alguns momentos, mas o São Paulo, principalmente com a atuação do meio-campo, Bobadilla, que fez esse primeiro gol aí, Rodriguinho, uma bela atuação, e o Marcos Antônio comandaram as ações do São Paulo. E o Bobadilla fez esse primeiro gol numa bonita jogada, numa triangulação, que foi do menino do Mike, que entrou jogando, a bola no Ferreirinha, até o Rodriguinho dar o passe para trás. O São Paulo criou oportunidades no primeiro tempo, mereceu o resultado, virar na frente, né, Serginho? Mas e o Vitória não fez um mau jogo, não. O Vitória foi competitivo, caiu de produção no final, no segundo tempo, mas foi um time que incomodou o São Paulo até tomar o segundo gol, né, Sérgio? Exatamente. Primeiro, boa noite aos companheiros do estúdio. O Vitória tinha um plano, e era um plano A, né, que era tentar empurrar o jogo no 0-0 por mais tempo e teria, né, um Oswaldo com velocidade, o Renato Kaiser, que é um cara bom de conclusão, o Lucas Braga que chegaria. O Lucas Braga tinha uma função hoje, né, que era fazer ali uma linha de 5 praticamente na defesa, ele segurando basicamente o Enzo. E ele até conseguiu, só que o São Paulo achou o lado direito no primeiro tempo. E aí, depois do 1-0, ficou tudo muito complicado, né? O Carille tentou simplesmente, com uma postura de time no início do segundo tempo, marcar a saída de bola. Ele achou que talvez conseguisse um resultado melhor, não conseguiu. E aí ele começa a fazer as trocas. Nessas trocas, ele vai empilhando atacantes, chega, né, a ter uns 4 atacantes. E aí, quando ele faz isso, ele perde o meio-campo. O São Paulo não perdeu o foco, mesmo com 1-0, né, ficou o jogo todo focado. A gente viu a entrada a entrada do Lucas, a entrada do Luciano, e uma partida realmente muito boa do São Paulo, uma partida que o São Paulo conseguiu ficar no foco, esquecer completamente a Copa do Brasil. E agora o assunto muda. Agora o assunto é Libertadores, terça-feira. Mas o São Paulo no Brasileiro faz uma campanha de recuperação muito interessante. A gente separou uma imagem, ainda no primeiro tempo, o Bruno Arleu foi chamado ao VAR para conferir uma possibilidade de pênalti para o Vitória. Foi nessa jogada aí, ó. O Vitória no ataque, bateu o Romarinho, tem um desvio no meio do caminho. O Ferrarese, que estava no chão depois de uma disputa com o Renato Kaiser, parece até fazer o gesto ali de proteger o rosto, acaba tocando de leve a mão na bola, né, Ricardinho? Pois a gente, na verdade, a gente ficou sem saber se ele foi ver esse lance do Kaiser com o Ferrarese, desse coice do Kaiser no Ferrarese, que inclusive ele acabou, acho que, dando a falta, né? Ou se ele foi no lance seguinte, porque nessa disputa do Ferrarese com o Kaiser, a bola vem para fora da área, o Romarinho chuta e o Ferrarese, que está caído devido a esse choque, a esse lance, acaba se protegendo o rosto, a bola passa por cima dele, não ia nem na direção do gol. Então a gente ficou nessa dúvida. Ricardo, em ambas as situações, né, Sérgio? Nada, né? Não aconteceu nada, né? Quer dizer, acho... Teve o coice lá e tal, mas foi uma falta. O que eu acho que ele foi chamado por causa do pênalti da mão, né? E aí, quando o Bruno Arleu chega, para não desautorizar o VAR, eles acharam uma terceira coisa, né? Que era esse coice que, na hora, pelo jeito, ele estava vendo, achou normal. Então, falta aqui, coisa e tal, resolve e segue o jogo. Quase que o VAR estraga esse jogo, viu? Isso foi ainda assim, na primeira parte do primeiro tempo. É isso, então.
Boas notícias para a torcida do São Paulo, entre elas a volta do Lucas, né, que retornou aos gramados depois de 3 meses de recuperação, e o Vitória, né, que é um time em reconstrução, mesmo com o campeonato em andamento, apresentando novidades também, o Ramon, lateral esquerdo, o Romarinho, que estreou hoje, o Canta La Piedra, que entrou um espanhol, reforço, entrou no segundo tempo, o Vitória tentando se ajustar na luta contra as últimas posições do campeonato. Boa sequência de troca de passes para vocês. Valeu, Paulo. Obrigado a você, ao Serginho, ao Ricardinho e o Vitória. Eu estava aqui, eu sempre me guio pelas bolinhas coloridas do GE. Globo, né? Que tem, assim, as 5 últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Não necessariamente as 5 últimas rodadas, porque o asterisco atrapalha isso aí, né? O Vitória tem um resultado que honra o nome, né? 3 empates e 1 derrota. Essa foi contra o Bragantino. Derrota com o Carille, não foi? Foi, acho que foi sim. De cabeça ele agora. E o Carpini. Mas é que assim, esses 3 empates aí no meio do caminho é que E um deles, na verdade 2 deles, né? Venceu o Palmeiras por 2-0, a hora que o Palmeiras coloca ali os titulares e consegue o empate. E o outro foi mais doído ainda, né? Contra o Sport, no final do jogo, cede o empate pro Sport. Mas assim, eu acho que é um time que melhorou. A gente olha o que o Vitória... Parece que conseguiu dar um caminho, né? E hoje até, né? Porque assim, a gente fala, o Fábio Carille com o Vitória vai jogar contra o São Paulo. Ih, vai jogar na retranca. O Morumbi não foi não, cara. O Vitória tentou jogar, tentou marcar no campo de ataque. Né? Os amigos já resumiram bem o que foi o jogo. Mas existe a questão da qualidade, né? E o São Paulo está muito bem. O trio de meio campo do São Paulo, que tem variado, hoje foi mais uma vez Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho. É impressionante a mobilidade que eles oferecem, a agressividade ao time, mexem a bola muito rápido. Gostei muito do jogo que o Mike fez na ala direita hoje. Eu já tinha gostado dele entrando no jogo de ida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Quando bem aquele espaço mesmo, né? Foi bem. O jogador que você percebe que ele tem uma característica que pode fazer com que ele permaneça no profissional de São Paulo, né? De coragem para jogar, um cara que se esconde, está buscando a bola o tempo inteiro. Tem agressividade, olha aí, o passe do Rodriguinho pro Bobadilha fazer o gol, ó. 2 dos meio-campistas dentro da área. Aqui o passe que veio se mexendo, Ferreirinha, que também tá jogando muita bola. Muita bola. Construindo muito, cara. Aliás, e o Bobadilha que chegou no São Paulo. O Crespo, eu tenho falado sobre isso às vezes, o Crespo vai ter uma boa dor de cabeça aí pela frente, porque hoje já voltou o Lucas, entrou depois dos 30, fazendo dupla de ataque com o Luciano, entrou como atacante hoje, mas aí você vai ter o Oscar daqui a pouco voltando, tem já o Lucas se recondicionando. Aí no ataque você tem ali Luciano, André Silva e Ferreirinha, para escolher 2, né? Porque ele joga com a dupla de ataque, ele não joga com 3. Se faltam algumas posições, como na zaga, com a lesão do Arboleda do São Paulo, não tem nenhum zagueiro no banco, como na ala direita, hoje o Mike, que é um jogador da base, ele teve que entrar para atuar. Do meio para frente a coisa começa a ficar com mais opções ali pro Crespo para ele poder escolher e rodar esse elenco. Mas esse é probleminha gostoso, bom, né? Porque ele vai poder colocar Lucas mais tranquilamente, ele vai poder colocar o Oscar depois mais tranquilamente. Lógico que eles vão acrescentar no momento que eles estiverem no campo, porque o São Paulo passou a ficar um time muito leve. Verdade. E ágil, por causa desses jovens jogadores ágeis, e isso não dá para perder mais. Não tem como. O Lucas tem isso. Tem. O Oscar tem um outro perfil. Só que Já quando o Oscar, um pouquinho mais, quando o Oscar jogar de meio, o Rodriguinho, ele pode ser um cara que vai jogar mais de atacante. Aliás, como cresceu de produção o Rodriguinho, né? Se a gente compara... Aliás, foi um jogador que esteve na lista assim, para ser emprestado pelo São Paulo algumas vezes. Ele quis ficar. Fizeram um trabalho de recondicionamento físico com ele. Conhecendo o corpo, teve lesões. Teve lesões, né? Machucou e agora Mas tá ele tem qualidade, Alex. É um jogador que tem um controle de bola. Você vê que não dá para lamentar quando às vezes os grandes jogadores saem, porque realmente você tem que procurar solução. E a sua solução às vezes está ali, você estava querendo emprestar. Porque se você não tem um Rodriguinho, você vai o quê? Contratar alguém? Então é o jogador mais barato que tem e para o que o São Paulo precisa, como todos os clubes, é fazer dinheiro. Vem o jovem, meu filho, você projeta. E curioso como isso já foi a realidade do São Paulo em outro momento dessa mesma temporada, né? Porque se a gente olhar ali o auge dos problemas que o Zubeldia teve para escalar o time, é o momento que aparece o Lucas Ferreira, né? Que está sendo vendido para o Shakhtar agora, que é um baita de um ponta, um jogador rápido, forte. Interessante. Vai para cima o tempo todo. Ainda muito boa de crescimento. Surgiu o Rian Francisco, que é outro jogador que também já deixou o clube, um jogador talentoso também, importante. Então, não pode perder esse time de dar oportunidade para o jovem que ele está se projetando. Você tem que pôr para jogar porque é o que sustenta o clube, cara.
Muito bem, vamos seguir com as entrevistas coletivas, ouvir Carille e Crespo. Um jogo difícil, porque a gente chegava depois de uma eliminação. Então, voltar a jogar do jeito que a gente jogou, mas acho que era somente emocional. Eu quero ganhar todos os jogos, eu espero de ganhar todos os jogos. A estratégia, a ideia é para ganhar todos os jogos. A vezes acontece, a vezes não. Então, não pode entender que a gente merece estar no lugar que a gente está. Eu sou como um pilota de Fórmula 1. Dá-me o carro e tento de dirigir o mais forte possível. Esse é o meu trabalho. Mas eu não preparo o carro. O carro o prepara a diretoria. Um conselho a gente pode dar. Eu tento de fazer isso. Tentar de que o carro possa andar forte. Estamos passando por uma reestruturação. Na 19ª rodada, estreia de 3 jogadores. Ramon, Romário e Aitor estrearam hoje. E acredito muito nesse grupo e acredito que o segundo turno vai ser diferente. Começando pelo próximo jogo em casa contra o Juventude, né? Deles estarem chateados, a gente entende, nós também estamos, mas ninguém vai jogar a toalha, ninguém pode jogar a toalha e a gente conta muito com o apoio do torcedor para a gente dar essa virada dentro da competição. No primeiro tempo tivemos alguns erros técnicos assim que a gente não pode aceitar, erros de passe simples, entregando a bola para o adversário, onde essas bolas, né, nesses momentos do jogo é importante ficar com a gente, né? Ficar com a gente, fazer o adversário correr atrás da gente. Mas vamos crescer com o trabalho e a dedicação de todos.